Gente, E a gente vai falar da gravando. como é que foi? E a gente vai falar do que mesmo? Essa é a hora. Eu não sei, Cintia, exatamente do que a gente vai falar. Aquele assunto que a gente combinou no grupo. Ah, tá. Então, o negócio é o seguinte, Cíntia. Assim como acontece nas meninas, nos grupos de meninas, sempre tem aquelas que são excluídas, sabe? De repente tu era que não tava no grupo e não ficou sabendo da pauta de hoje. Será que é isso? Esse é um bom tema. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem tá nos ouvindo, nos assistindo, pode mais elas. Com Eu, Cláudia Bruni. isso, Cláudia Bruni. Anete Roese. Cíntia Schmidt. E Lu Bruni. E para falar sobre isso, sobre esse bullying. Será que é bullying? Será que é uma forma de organização social que já acontece ali no final da infância, início da adolescência? O que é isso que acontece entre as meninas? Sabe, eu tenho uma filha de 13 anos, a Luciana tem uma de 14. E a gente sabe que tem isso, né? Elas voltam pra casa e contam pra gente, porque fulana foi excluída, porque dessa vez não estão falando mais comigo, por causa disso estão me julgando e tal. Sempre tem, e eu lembro, porque a minha memória é muito boa? Não, porque eu ainda sou muito jovem. Eu lembro disso acontecendo quando eu tinha essa idade, né? Hoje ninguém é mais amigo da fulana. E às vezes não tinha motivo nenhum, era uma coisa muito estranha. Hoje, olhando em retrospectiva, eu vejo que aquilo era muito sem sentido, assim. E não tenho nenhum trauma disso, mas eu lembro que isso acontecia. Mas era intenso. Certamente. E aí eu posso dizer assim, que uma escolha que hoje é muito importante, até hoje faz diferença na minha vida, que é jogar vôlei, foi por isso. Sabe, começou a escolinha na cidade, todas as meninas foram e eu não ia ir. E aí, não, quem não vai não é mais nossa amiga. E eu fui pra ser amiga do grupo. Que ameaça boa. E no final, assim, metade parou de ir, né? Porque tinha que treinar, não é só oba-oba, né? E aí a Cláudia continuou jogando vôlei até hoje. Foi ótimo pra mim. Mas poderia ter sido uma coisa negativa, realmente. O que é isso? Isso é só uma forma de uma mini sociedade, aquilo que vai vir ali quando você for adulto, ou é alguma coisa problemática? Eu achei interessante que você usou meninas, como se isso não acontecesse no ambiente adulto, certo? É que olha a minha pergunta. Olha a minha pergunta. Isso aí é uma representação do que é a sociedade quando adultos, ou isso é uma outra coisa? Porque quando a gente fala em adultos, a gente não fala mais muito sobre bullying, é outra coisa. Bullying é uma coisa... Falamos de violência quando é entre adultos. Porque daí é considerado uma coisa... Digamos que quem faz não tem tanta propriedade e condição de avaliar o quanto aquilo é agressivo. Danos, Isso. Vai ser impactante ou não para quem sofre. Eu acho interessante, porque, na verdade, quando a gente parte muitas vezes de uma ideia que existe na sociedade de que as mulheres são boas ou têm uma índole boa. Que devem ser... Não, espera eu terminar de falar. Não é? Que esperam que a gente seja boazinha. Todo mundo tá vendo, Cláudia, a câmera tá nas duas. Ou que a gente seja... que a gente seja amável, bonitinha, carinhosa, querida. Todos esses atributos que se esperam das mulheres e que culturalmente são construídos, e por isso que quando uma mulher fica braba, revoltada, com raiva, muito rapidamente ela é rotulada como louca, como, enfim, né? Histérica e tudo mais. Então, quando a gente fala das relações entre meninas, adolescentes, talvez muitas vezes nos escapa a ideia de que essas relações muitas vezes têm uma dinâmica violenta. Sobretudo quando a gente analisa como os grupos de meninas se relacionam dentro das escolas e como as amizades entre as meninas e nos grupos de meninas se dão. Eu acho um assunto muito pouco abordado, por isso ele nos surpreende, mas ele é muito importante porque a minha experiência de consultório, eu estava pensando nisso antes da gente, hoje à tarde, que talvez
de 10 meninas que eu atendo entre 10 e 18 anos, as 10 vão trazer para mim o tema de algum conflito, de algum desgaste, de algum sofrimento relativo a um relacionamento com amigas ou com grupos de meninas na escola. Acho que é um dos principais temas de adolescentes, agora talvez não só de meninas, porque o território das relações masculinas ele é ultraviolento, mas como eu falei antes, que às vezes a gente acha que as meninas são amáveis e deveriam ser queridinhas, a gente parte desse pressuposto e dessa construção cultural, na verdade, escondem-se aí relações muito dramáticas, muito violentas do ponto de vista psicológico. Talvez até trazendo ainda esse link com o que tu fala, né, da mulher ser, a mulher, a menina, ter esse apelo de ser mais, talvez gentil, mais delicada, possa até ter um certo requinte, uma certa sofisticação na maneira de fazer esse processo, né, que pode ser um bullying, uma manipulação com outras meninas, né? Eu Ótimo, é por aí, porque é sofisticado. Os meninos partem para a luta, para o empurrão, para os palavrões. Isso, As mais meninas são mais agressivo, né? estratégicas e talvez mais profundas no ferir. Eu já tava viajando aqui, pessoal, numa outra, porque a gente já falou em outros momentos sobre essa coisa das mulheres julgarem umas às outras, da questão da sororidade, né? De buscar se amparar, se proteger e se apoiar em projetos, em maternidade, em qualquer assunto que seja, em vez de julgar. Será que essa sementinha do julgamento, da comparação, já não tá ali? Nessa adolescência, nessa forma de relacionar os grupos de amigas? Será que é ali que não começa essa coisa que depois a gente tem que consertar quando adulto, ou que a gente tá falando tanto em consertar? Eu acho que já vem antes da adolescência. Penso- As meninas hoje, muito cedo, com 5, 6 anos, porque muitas vezes, veja só, quando eu escuto as adolescentes, as jovens falando, não raro elas dizem, é a minha melhor amiga, é a amiga que eu tenho desde a creche. E essa relação, eu muitas vezes identifico que ela é tóxica desde que ela começou, quando essa criança tinha poucos anos de vida, e ali já tinha disputa, ali já tinha comparação, ali já tinha... Sabe a amiga que critica? Isso existe muito entre as gurias, digamos, entre as meninas, né? Porque é o mundo das mulheres, aí eu acho que a gente entra nisso, como a Cíntia disse, é sofisticada, crítica, parece que tem que ser feita com tanto cuidado, com tanto esmero, que elas vão fazendo exclusões que vêm com alto teor crítico, né? Anda muito em volta da crítica sobre... Pode ser seu cabelo, seu corpo, a sua performance na sala de aula. Então, a crítica é uma das maneiras de violência psicológica mais consolidadas entre... Isso me remeteu a uma memória de adolescência minha. Eu tinha uma amiga minha que ela era muito bonita. Ela era muito bonita mesmo. E eu nunca fui do grupo das bonitas, né? Eu sempre fui do grupo das... Mas hoje você... Hoje eu me acho, mas na viu? época, né, eu nunca era do grupo das bonitas, assim. E a mãe dela botou ela de castigo, então ela não podia sair. Até tipo assim, sabe o tempo da discoteca de noite? A gente ia na discoteca claro. Noite. Eu, como tava ok em casa, minha mãe deixaria ir. Mas como a mãe dela não deixaria ela ir, ela disse o seguinte, que ela podia ir na casa de uma amiga, ela escolheu ir lá em casa. Então eu não saía à noite para ficar com ela. Eu me lembro nós paradinhas na calçada, assim, conversando, e eu disse, mas como ia ser bom se a gente pudesse ir, quem sabe nós vamos lá falar com a tua mãe de novo. E eu me lembro, assim, da cena, ela disse, não, mas nem te preocupa, não precisamos ir, não vamos lá falar com a mãe. Acho que meu pensamento, talvez ela tinha certeza que a mãe não ia deixar. E ela, e tu nem tá com uma roupa bonita, tu nem tem uma roupa bonita pra ir. E eu tava, tipo assim, não tava pensando nisso, só queria ir. Então, essa coisa, assim, sabe? Eu não tava ligando. Agora, quando tu falou, né, dessa coisa, assim, da gente ir nos detalhezinhos, eu me lembro bem dessa cena,
Que, claro, na época eu acho que meio que acatei e pensei, não, ela tão bonita, né? Hoje eu faço a retrospectiva. A minha roupa não tá bonita e eu ainda não sou bonita, então não vou mesmo, né? Ai, meu Deus do céu. Agora, É isso, a gente não consegue. Eu acho que eu tinha o quê? Talvez 15, 16 anos, então. agora esses grupos de pré-adolescência, adolescência e mesmo infância, eu acredito que eles são uma espécie de laboratório para a vida, porque é onde a criança, o jovem vai vivenciando as primeiras relações interpessoais com pessoas que não são ali do seu convívio diário dentro do lar. E eu fiz a provocação das meninas porque eu fiquei refletindo e eu acredito que claro, talvez neste âmbito chame mais a nossa atenção, mas eu penso que isso é meio que intrínseco do ser humano, das relações interpessoais, porque hoje mesmo eu vim de um ambiente profissional, corporativo, de adultos, e se eu penso em diferentes espaços em que eu circulo e já circulei, geralmente nos grupos tem as panelinhas, tem os grupos, as afinidades, talvez as que se sintam excluídas, talvez aquelas que são excluídas intencionalmente, as que são excluídas sem intenção. Há essas diferentes formatações. Esses grupos eles seguem nos ambientes adultos. Mas nos ambientes adultos, teoricamente, ou nem tão teoricamente, né? Assim, na biologia, a partir dos 24 anos, a gente está neurologicamente formado. Até lá, não. Então, até lá, qual é o impacto disso? E eu entendo que vale a pena os adultos interferirem nisso, assim, de alguma forma conduzirem junto com esses adolescentes um entendimento sobre o que acontece e de não aceitação de todos os tipos de violência que acontecem, né? De perceberem que estão sendo violentados pelos amigos, aquela coisa de dizer assim, não, mas peraí, tu acha que é tua amiga, mas será que é tua amiga mesmo? Porque se ela tá te colocando nessa situação, isso é amizade? Com certeza. Eu acho que tem que Né, eu fazer. acho que tem que Não- até para desenvolver essa criticidade. Se eu tivesse né? ouvido uma das melhores amigas da época, eu não estaria aqui hoje. Uhum. Porque eu acho que inveja, ciúme, traições, né? Se a gente pega isso, desmoralizar a colega, a amiga, fofoca, faz tudo parte desse ambiente onde você vai meio que cancelando a outra. E olha só, a escola é um ambiente que a pessoa frequenta todo dia. Essa pessoa, como a Cláudia falou, ela está em formação. E a gente, de modo algum, poderia naturalizar esse tipo de relação, porque se a gente falasse de violência intrafamiliar, né? Se a gente pega a violência intrafamiliar, seja psicológica, física, qual for, moral, patrimonial, ela hoje em dia está na mira, né? Toda forma de violência hoje, né, intrafamiliar, entre casais, e talvez o que a gente aqui quando a gente fala desse assunto, a gente vai se dando conta de que existe sim uma certa naturalização, talvez. Agora, até que ponto isso é a multiplicação do que estes jovens e estas crianças vivem no ambiente familiar? Em termos de reprodução de comportamentos, do que eles assistem. E eu concordo, Anete, que essa intervenção, e Cláudia, que essa intervenção ela é apropriada. E eu trago um exemplo que eu observo de perto de uma escola que tem uma coordenação uma psicopedagoga que presta essa assistência, e uma assistência, casualmente hoje eu ainda vivenciei o espaço dela, a sala dela, com fila de grupos individuais. E ela faz esse atendimento individual dos estudantes, mediando conflitos, e os estudantes têm nessa pessoa uma referência para o suporte emocional. E aí, nesse sentido, observar o impacto disso e as reflexões provocadas e o acompanhamento
talvez seja um dos poucos exemplos assim que eu tenho de referência de intervenção neste espaço. Talvez mais escolas o façam, mas de fato, quando está disponível, é muito procurado pelos jovens. E por mais, assim, eu acho muito relevante que os pais, cuidadores, as pessoas responsáveis pelos adolescentes, pelas crianças, intervenham, conversem sobre isso, né? No sentido também de dar exemplos, né? De como se portar, como buscar soluções, né? Às vezes a solução é não ser mais amigo de alguém, né, gente? Assim, às vezes é essa, às vezes é conversar, então depende da situação. Mas realmente, quando na escola acontece, é interessante que seja uma pessoa preparada, obviamente, mas digamos, isenta, né? Que não seja, porque só a opinião da tua mãe, porque só a opinião da minha mãe. E ali não, é uma opinião de uma outra pessoa que tá mediando esse conflito. Então, eu acho que isso é bem interessante. É um mundo ideal, talvez, né? Mas só o fato da gente olhar, né, Anete, pra isso, como tu falou, não naturalizar. Não achar, sempre. Que é o que eu comecei no início falando. Eu lembro que comigo era assim. Então, assim, sempre foi assim, aí tem que continuar sendo assim? Não, né? A gente tem um termo que a gente usa no mundo corporativo, que quando a Luciana começou a falar assim, será que isso não se repete? Que são as dinâmicas de grupo. Os grupos têm dinâmicas, né? Tem a dinâmica da família, tem a dinâmica que é o primeiro grupo social, depois tem a dinâmica se tu está num ambiente corporativo, tem a dinâmica da escola, e as pessoas vão assumindo papéis. E esses papéis se repetem, porque nessa dinâmica de grupo, as pessoas, né, digamos, incorporam esses papéis. E daí, quando a gente fala dessa questão dessa promoção ou da naturalização, porque vai ter a pessoa que é aquela que estimula aquele conflito, estimula com que as pessoas façam intrigas, e ela tá ali, né? Parece que até possa parecer despercebida, aquilo mais instiga. Tem aquela pessoa que é extremamente impactada por isso, que tem aquele sofrimento, e isso acaba se repetindo, se ela não tomar consciência, se repetindo lá no ambiente corporativo depois, nas relações. Então, o que eu observei, assim, trabalhando com jovens, nessa faixa etária de 14 até 18 anos, nos programas de jovem aprendiz, é que muito se repetia isso. Mudava as turmas, mas os conflitos que se mostravam ali eram muito parecidos. E com os papéis, aquelas pessoas, mudavam as pessoas, mas aqueles elementos, aquela dinâmica acabava aparecendo de novo. E daí eu fico pensando se não é um movimento, mesmo assim, que a sociedade talvez naturalizou, e por isso que ele acaba, né, sempre, parece que se renovando, acontecendo de novo, e a gente não para e diz assim, não pode, as pessoas não devem viver dessa forma, porque isso vai ter um aspecto depois numa outra relação, né? Se eu fosse o Fausto Silva, eu diria, quem sabe faz ao vivo! Vamos que vamos! 2 microfones. Sim. Mas, claro, Cíntia, claro que as dinâmicas, né, eu entendo, da vida se repetem nos diferentes ambientes, né? A violência tem em casa, a violência tem... Claro, são formatos diferentes, né? A violência no ambiente doméstico, por exemplo, ela é uma, no ambiente de trabalho é outro, as dinâmicas variam, mas as violências, elas existem, né? E claro, como a gente fala às vezes em ambientes de adultos, a gente fala de lideranças positivas, de lideranças negativas, e também na escola entre as meninas, a gente vê muito que tem uma líder do mal, muitas vezes ali, e ela é seguida, e ela tem Às as vezes suas até asseclas. idolatrada, né? Exatamente, e ela, porque ela é ardilosa, né? Ela vai comandando muitas vezes aquele grupo e ela tem seguidoras, né? E por isso que às vezes um grupo exclui um outro grupo, não é? Ou faz bullying com outro grupo, não é só uma. Às vezes um grupinho faz um bullying com outras 2, com outras 3. Mas assim, uma coisa que eu queria dizer enquanto vocês estavam falando aí, que eu estava pensando, que é muito importante, que se repete também a dinâmica
da não escuta, que também acontece em outras situações, assim. Então, essas pessoas que sofrem bullying nessa situação, essas meninas, quando elas se queixam, a queixa delas não é validada. Porque quando eu pergunto no consultório, com quem você já conversou sobre isso? A gente já foi conversar com a coordenação, mas não deram bola. A gente já falou com não sei quem, mas às vezes em casa dizem que é assim mesmo. Isso, era aí que eu queria chegar. Então assim, a minha filha vai vir me contar uma situação e eu vou dizer assim: é assim mesmo, eu lembro que era assim na escola. E eu realmente já falei pra ela: olha, quando eu tinha tua idade, eu lembro que acontecia isso, não lembro os motivos, mas lembro que acontecia, que era assim e tal. Mas não assim no sentido de deslegitimizar a queixa ou o sofrimento dela, mas de colocar assim: não é a única situação no mundo. Né? Acontece entre as meninas. Mas como que você está se sentindo? E eu tenho uma opinião sobre essa questão da amizade que eu reforço com ela seguidamente, assim. A gente tem amizades por afinidade, tem, né? Porque daí joga vôlei, aí frequenta tal ambiente. E tem amizades que não tem, às vezes, afinidade nenhuma. Eu tenho amigas que elas não fazem as mesmas coisas que eu, e até tem umas opiniões assim que eu acho que não tem nada a ver com a minha opinião, mas eu amo elas e se eu precisar, elas vão estar comigo, entende? E eu acho, e é isso que eu estimulo assim, ela respeita você, porque eu respeito essa minha amiga que tem uma opinião diferente ou que não, né? E às vezes só afinidade não adianta. Às vezes você cai num grupo assim, mas é que todo mundo gosta do vôlei, mas aí tem aquela uma que fica não, mas, né, falando, tu não consegue, tu é ruim, tu vai ser sempre reserva, sei lá, tô usando um exemplo do vôlei porque é a minha vida, né? Mas, nesse sentido, assim, que a afinidade pode ser uma ilusão. Eu penso que quanto mais cedo a gente conseguir aprender ou então multiplicar com as jovens essa possibilidade de colocar as pessoas em caixinhas diferentes, que é a forma que eu trago de criar uma afinidade com o que a Cláudia está trazendo e entender que nem todas precisam ser a melhor amiga e que eu não preciso ser a melhor amiga de quase todas. Por quê? Porque se é a melhor amiga, teoricamente seria uma. Mas ela é minha melhor amiga, gera tantas frustrações, porque a Cíntia é minha melhor amiga. Aí, a Cíntia tem como melhor amiga a Cláudia. Mas a Cláudia tem como melhor amiga a Nete. E assim vai se frustrando. Pode mais. Vai se frustrando a expectativa de responsabilidade, de relação, de contrapartida. E essa questão de colocar nas caixinhas que eu trago, e casualmente eu vim assistindo vídeos aleatórios e entrou um vídeo com essa proposta. Por quê? Porque eu vou ter amigas que são amigas só para escuta, vou ter amigas que são amigas do vôlei, vou ter amigas que são amigas do canto, amigas da dança, amigas da sala de aula, amigas dos mais diferentes tipos, aquela que eu gosto de tomar chimarrão, aquela que a gente gosta de conversar sobre coisas aleatórias e não necessariamente as mesmas, mas entender que podemos ter muitos amigos com qualidades, características e pesos diferentes e até a intensidade dos momentos, porque a frequência... Essa questão das caixinhas talvez ajude a criar expectativas diferentes. Né? Eu não vou projetar numa amizade de chimarrão de todos os dias a mesma expectativa numa amizade de uma vez por mês, de um contato um pouco mais, né, casual. Então, eu acho que talvez é nesse sentido, né? Porque a frustração, ela é proporcional de alguma forma à expectativa. Então, se eu espero muita cumplicidade da pessoa, muita sinceridade, muita autenticidade, e a pessoa não está disposta a oferecer isso, já temos um conflito. Então, nem toda amiga é para contar todos os segredos, nem toda amiga vai entender o teu pensamento e poder fazer essas classificações. Pode-se dizer, é uma forma de julgar. Não, é uma forma de se proteger, né? Entender que vai ser diferente, que eu não preciso escolher entre uma amizade e outra.
E até essa E tem questão do muito que... essa. Desculpa, Cláudia, mas tem muito essa rivalidade do. Pra tu ser minha amiga, tu não pode ser amiga dela. Tu tem que Ai, mas escolher. grandes amizades se fazem quando temos inimigos em comum, né? Ai, gente, isso é... Ai, eu sei que não é um Vamos nos assunto, unir, mas unir agora... pra- Vamos nos unir contra um inimigo em contra comum, alguém. né? Pois é, mas essa é uma Normalmente o coisa. chefe. Mas agora- esse ponto, Ou ele a chefa. Esse ponto ele é bem interessante que vocês trazem, né? Que as amizades são fortalecidas, podem ser, não são, podem ser fortalecidas por pontos em comuns, porque eu acredito que sim, na adolescência isso tenha muito mais peso. Né? Porque essa coisa da gente poder. Agora deu certo. Da gente poder dizer assim, ai, ela pensa que nem eu, a gente faz as mesmas coisas, a gente vai fazer do mesmo. Então, estuda junto, faz o trabalho junto, divide o lanche que vai fazer. Só não o namorado, né? E às vezes aí que vem o problema, porque tem tanta cumplicidade que os gostos são parecidos e dá problema na escolha. E não que tenha uma maldade nisso, mas às vezes pode acontecer. E talvez nesse momento eu penso que possa ser bem, mas bem delicado, porque dali tu talvez fique dividido, né? Eu nunca vivi isso, mas tive amigas. Eu era sempre, eu já contei, né? Eu gostava de ser o Santo Antônio, santo casamenteiro, mas então Cupido, é isso aí. Adorava fazer os casais na escola, assim. E era boa nisso, viu? Não era fazer os lados. Os lados. Vai lá fazer o lado. Esse aí já era Os mais lados? moderno. Os lados, faz meu Faz lado. meu lado lá com o fulano. Tá, entendi, Lá. entendi. Sim. Nossa senhora, os jovens Mas, ouvindo mas isso eu vão falo ter um infarto. sempre isso, que isso já tem a ver com essa coisa do que eu trabalho hoje, que é de escutar as pessoas e tentar gerar ali possibilidades. Eu acho isso fantástico. Não, já Continua sendo ensaiou, cupido. Eu já verdade. fazia Não isso. precisa profissional ser- agora. Cupido, é como Já- chegou, faz, já faz fazia match isso, de trabalho. Então, eu acredito que a gente vai desenvolvendo as habilidades, né? Mas eu era essa pessoa assim. Então, eu sempre tinha essa coisa do relacionamento mais próximo das pessoas, mas vivia em grupos, às vezes, assim, que eram grupos rivais. Né, que as pessoas não se gostavam, porque tinha isso. Não, aqui é o grupo tal. Aqui, eu lembro que tinha o CTG, tinha as gurias que dançavam o CTG, que daí tinha que, como é que chama debutar no CTG? Tem um nome para isso. Sarau. E daí tinha as meninas que faziam sarau, que iam participar do sarau, então tinha toda aquela questão. E tinha as gurias que não faziam isso. Então elas eram, assim, inimigas, né? Não tinha, assim, essa amizade, porque elas eram de grupos diferentes. Olha uma coisa tão boba, né? Agora, os motivos excludentes e que criam essa identificação, por vezes temporária, dos grupos, porque esses grupos se modificam também em diferentes épocas, mas alguns dos pontos. Às vezes são discriminatórios também, Sim. né? Às vezes é a capacidade de participar de algo, de ter ou não ter dinheiro. Eu me lembro que na minha época de estudante tinha uma diferenciação muito grande por conta das meninas que eram do interior. Né, que então falavam com sotaque alemão, que não estavam no grupinho da cidade, não tinham as mesmas rotinas, os mesmos hábitos. Então, isso automaticamente era uma minoria que acabava sendo excluída. Eu não vejo assim, eu não senti essa dor tão forte, mas hoje eu consigo visualizar a presença disso. Com certeza. Eu acho, hoje em dia, o que se repete bastante é gente mudando de escola, crianças tendo que ser tiradas de escola e colocadas em outra, porque elas não encontraram acolhimento. Né? Isso até no ensino médio, depois a gente ainda observa. Né? Eu já atendi adolescentes cuja sala de aula, segundo eles me relatavam, tinha tipo 5 grupinhos, 5 panelinhas super fechadas. E se você saísse de uma, você ficava à deriva. Literalmente, porque não ia encontrar acolhida num outro grupinho super fechado. Gente, eu acho assim, isso é altamente adoecedor. O pessoal, nessa idade, está com muita ansiedade, tem depressão, tem TDAH, e às vezes não é porque, né? Eu digo assim, falta, então, foco, falta atenção, falta... essa sensação de que, bom, você tem um lugar ali, quer dizer, e um lugar onde essas pessoas frequentam todos os dias, ao longo de muitos anos,
você viver num ambiente onde você se sente pouco acolhida, ou que é um campo de guerra, onde todos os dias você tem que lutar por um lugar ao sol, disputando a atenção de uma pessoa, ou tentando encontrar uma brecha para você ser aceita, pensem que tem gente que tem que fazer isso todos os dias. E que É não um se sente campo. pertencente a Isso, nenhum ou grupo. que isso é tudo sempre muito volúvel, isso é sempre tudo instável. E aí eu me pergunto se realmente isso está sendo levado a sério nas escolas. E se essa queixa de que eu já me queixei para a coordenação, eu já me queixei aqui ou ali, e essa queixa não é levada a sério, se esse problema ele está realmente sendo visto e levado a sério. Porque ele define a saúde mental das pessoas. E a gente cai numa armadilha agora, que é a busca de pertencimento para quem está se sentindo assim nas redes, que é um campo tremendo para infelicidade, Muito grande. porque aquilo que se mostra ali é sempre tudo tão feliz, lindo, maravilhoso, o paraíso das coisas que dão certo e da riqueza fácil. E aí você tá num mundo real em que você é totalmente rejeitado, não pertence a grupo nenhum e vai buscar ali amparo, porque é o único lugar que você consegue não ter a rejeição, mas você é difícil pertencer de fato. Então é essa ausência de um pertencimento real, né, físico. Isso. E Ele aí, se esse trabalho acontece de modo que, porque essas pessoas bem jovens, elas estão aprendendo a se relacionar, estão aprendendo valores, uma moral. Quer dizer, se esse campo ele não é trabalhado e se não recebem ajuda para se relacionar devidamente, vão repetir padrões absolutamente tóxicos que então sim trazem da sociedade, trazem de casa, mas então no espaço de educação a gente também deve ter oportunidade de se relacionar bem e que então as pessoas devem ser ajudadas não só a fazer contas e a interpretar textos, mas também Isso. a interpretar a vida e as relações e ajustar, né? Então acho uma questão bem delicada num tempo onde a gente está falando de saúde mental nas empresas, no ambiente de trabalho, acho que falar de saúde mental no ambiente educacional, ele vem como, eu acho que é um grande tema ao lado desses outros, isso né? aí. Exatamente. É, É as uma panel- preliminar, né? É as Pois então. panelinhas que vão ter depois nos ambientes de trabalho, Isso, porque as isso. pessoas, é aquilo que a gente falou, acabam repetindo comportamentos, papéis, né? Que elas, de alguma forma, foram Ensaiaram. aprendidos e isso, tiveram um espaço para poder trabalhar com isso, né? Então, acho que é bem delicado, porque a gente não para essa sistemática, né? Isso. E se tem uma coisa que corrói cultura dentro das empresas, são esses tipos de movimentos, as panelinhas, a fofoca, a discriminação gratuita, o julgamento muito alto, e faz com que não tenha evolução, nem das pessoas e nem dos negócios. E acredito que eu estava refletindo sobre o tipo de intervenção, porque eu citei o exemplo da psicopedagoga, que eu percebo que gera um movimento interessante, um acolhimento, uma certa mediação nos conflitos. Porém, eu fiquei refletindo aqui o quanto, por vezes, o apoio da família é importante, mas o quanto também ele pode ser prejudicial dependendo da postura dos pais ou da família. Porque a gente vê uma tendência muito forte e a gente brinca muitas vezes informalmente, grupo de pais, né? É só falar a expressão, eu já vi no olhar de vocês, né? O que se entende por grupo de pais, né? As posturas, o posicionamento das famílias no ambiente escolar, ele mudou de um extremo para o outro. Não estou dizendo que antes era melhor, mas mudou de um extremo para o outro, onde em qualquer situação a cobrança era de culpa sobre o filho, o que você fez, onde você errou, e agora me parece que é um movimento inverso de proteção desse filho. O meu filho não. O meu filho não fez isso. O meu filho está sendo a vítima. E eu recordo de alguns movimentos, de algumas histórias que eu tive a oportunidade de acompanhar,
Onde nestes exemplos, assim, o comportamento de mãe, principalmente, foi muito semelhante ao da filha. E aí eu fiquei me questionando isso, que tipo de referência ela tem para a resolução dos conflitos, se esse é o exemplo que vem de casa. Exato. Agora, Luciana, se a gente pensa. E eu já escutei muitas vezes isso também. Ah, também a mãe que tem, ou o pai que tem, né? Quando a gente escuta uma queixa assim, e alguém diz: não, olha Sim. só, a criança não podia ser diferente, porque ela vem de um ambiente e ela está repetindo um padrão. Agora, com isso, de novo, a gente não deve se conformar e pensar: bom, ok, então é isso. É assim, ela vai Não ser é? assim. Assim ela vai ser. Não, essa criança, ou essa adolescente, ou essa jovem, se ela está inserida num ambiente escolar, vamos lá, que dê atenção a esses temas e que trabalhe esses temas, ela tem uma grande oportunidade de reverter o próprio padrão que ela está repetindo. Porque em algum momento, como a gente fala, quando a gente fala na psicologia, a gente fala de heranças psíquicas. As heranças psíquicas são aquelas coisas que você repete de geração em geração e que às vezes tem padrões, então, que vêm lá da bisavó, do bisavô, do avô, do pai, da mãe, e nessa geração atual continuam se repetindo. Situações de violência, situações de adoecimento, situações variadas, né? Ora, na geração em que a gente consegue quebrar o ciclo, essa geração vai mudar o sistema e essa geração vai mudar o padrão. Então, sempre que eu atendo alguém com quem eu tenho oportunidade de trabalhar e que a gente identifica padrões que vêm se repetindo e que aquela pessoa ela é a próxima a repetir, ou ela está repetindo, ou a gente identifica que a geração do pai ou da mãe manifesta, então a gente traz a problemática e a gente fala sobre ela, a gente analisa ela e a gente vê as possibilidades que a gente tem dessa pessoa quebrar aquele ciclo de repetição de um padrão. Eu acho que também o ciclo de repetição do padrão de violência que as meninas estão repetindo, né? Repetindo a palavra pela terceira vez. Imagina se a gente fizesse um trabalho com as meninas na escola sobre o padrão de relacionamento e a dinâmica de relacionamento violenta que elas estão reproduzindo entre elas. O que significa isso do ponto de vista feminino? O que isso diz sobre nós mulheres? Eu imagino que muito rapidamente, com cenas sociodramáticas, com trabalhos de grupo, com dinâmicas de grupo, a gente consiga fazer um trabalho que traria bons resultados. E olha o impacto, imagina o impacto disso nas questões futuras, porque aí a gente logo já está no campo da violência contra a mulher. E elas vão adentrar, e muitas já estão em relacionamentos que talvez, do nosso ponto de vista, possam ser enquadrados como relacionamentos tóxicos, onde elas também acabam permitindo a violência, talvez muito porque elas já estão habituadas a ambientes onde sofrem e convivem com essa violência. Às vezes até a necessidade de se defender, né? A gente vê às vezes meninas falando e tendo postura assim que parece ser mais agressiva, porque dentro do ambiente onde ela vive, ali ela está sempre tendo que se posicionar, defender, buscar o espaço dela. Quando ela vai para o ambiente escolar, ela tem essa mesma postura. Então eu gosto dessa observação que a Nete faz de quebrar padrões. Me lembra muito uma imagem que tem quando a gente fala dos traumas também, né? Que tu pode fazer essa quebra e não continuar vivendo isso. E isso me parece que pode a gente transformar a vida num espaço mais saudável. E transformar vidas. A intervenção pode transformar vidas. Eu gosto. A gente tem que finalizar, Luciana. Então nós vamos finalizar. Posso finalizar? Pode. Vamos finalizar com uma brincadeirinha? A gente vai quebrar padrões, patrões e pratões.